Seção 17. Magia branca. 17.1 A natureza da magia. A magia é uma ciência divina que leva a uma participação nos atributos da própria divindade. H.P. Blavatsky, Isis Sem Véu, volume I, páginas 25-27. Qualquer um que entenda o significado esotérico do que se segue está se preparando para tomar seu lugar nas fileiras dos magos brancos. É claro que o assunto é inesgotável, pois a magia diz respeito a todo o trabalho realizado na construção de formas-pensamento. Devemos lidar primeiro com a atitude mental do homem que quer criar pelo pensamento, sua capacidade de fazer passar, através do envoltório mental, o propósito do algoides, impondo assim aos construtores do mundo mental um certo ritmo e uma certa vibração. Essa atitude mental é o principal fator que resulta no efeito direto do envoltório causal sobre a vida no mundo físico. Não estamos lidando aqui com o trabalho cotidiano do homem comum, mas estamos falando do trabalho criativo organizado que o homem avançado realiza observando leis e regras. Essas leis e regras são ao mesmo tempo os ideais que os estudantes esotéricos devem se esforçar para realizar. Também devemos considerar como o estudante de magia trabalha sabiamente no mundo emocional. Ele realiza esse trabalho através da purificação do desejo e do enobrecimento da emoção, e assim fornece essas condições equilibradas e essas vibrações estáveis, que permitirão que o algoides transmita suas vibrações sem impedimentos ao mundo físico através do cérebro físico. Portanto, o cultivo da tranquilidade emocional é um dos primeiros passos que o mago branco dá em seu caminho para a aquisição do equipamento necessário. O aspirante não deve alcançar essa tranquilidade por um esforço da vontade, pois usando a vontade ele consegue estrangular toda atividade vibratória emocional, mas pelo cultivo da resposta ao algoides, e não respondendo às vibrações inerentes do próprio envoltório emocional. Retomaremos o trabalho de transmissão de força no mundo físico dos centros etéricos ao cérebro, estudando um pouco o efeito do som tal como é emitido inconscientemente na fala cotidiana e conscientemente nas palavras ordenadas e reguladas do verdadeiro trabalhador da magia. Devido ao grande valor desta sessão no sentido da vida prática, e aos perigos decorrentes quando aqueles que ainda não estão maduros para o trabalho de manipulação consciente da força têm uma compreensão muito clara do assunto, o ensinamento necessário é transmitido na forma de regras de magia, com alguns comentários elucidativos. Desta forma, o trabalho mágico é totalmente resguardado e, ao mesmo tempo, o suficiente é transmitido àqueles que têm o ouvido interno atento e o olho da sabedoria em processo de abertura. 17.2 Magos negros e brancos. Nos círculos ocultistas fala-se muito sobre magia branca e negra que não corresponde à verdade. Tem-se dito com verdade que entre os dois tipos de trabalho e os trabalhadores, a linha de demarcação é tão tênue que é difícil de reconhecer por quem não merece o termo conhecedor. A distinção entre os dois existe tanto no motivo quanto no método, e pode ser resumida da seguinte forma. O mago branco tem por motivo aquilo que será benéfico para o grupo pelo qual ele está gastando sua energia e tempo. O mago negro sempre trabalha sozinho, pois mesmo que de um ponto de vista externo coopere com os outros, é com um propósito egoísta oculto. O mago branco se interessa pelo trabalho de esforço construtivo para cooperar com a hierarquia planetária e para promover o plano do governo planetário. O mago negro ocupa-se com o que está fora do trabalho da hierarquia planetária e com o que não está incluído no plano do governo planetário. O mago branco trabalha inteiramente por meio dos grandes construtores pertencentes à evolução dévica. Através do som e dos números ele une sua obra a deles e assim influencia os construtores menores que compõem o envoltório dos maiores e, portanto, de tudo o que é. Ele trabalha através de centros grupais e pontos de energia vital, e daí produz, na matéria, os resultados desejados. O mago negro trabalha diretamente com a própria matéria e com os construtores menores, mas não com seus supervisores, os construtores maiores. Portanto, ele trabalha quase exclusivamente nos mundos físico e emocional, muito raramente no mundo mental. Ele não coopera com as forças que emanam da segunda tríade. Apenas em alguns casos especiais relacionados com a colheita cósmica é encontrado um mago negro trabalhando no mundo causal.
No entanto, esses poucos casos são as principais causas que contribuem para que toda a magia negra se manifeste. O mago branco busca o ponto de equilíbrio e de síntese. O mágico negro trabalha com polos opostos. O mago branco sempre trabalha através da força inerente do aspecto consciência enquanto estiver trabalhando nos mundos do homem, dos quais o mundo mental é o mais elevado. Após a terceira iniciação e após ter adquirido a capacidade de trabalhar no mundo causal, ele trabalha cada vez mais com a energia do aspecto vontade da terceira tríade e seus mundos. Ele guia as vidas dos edifícios menores pelas energias de amor-sabedoria da segunda tríade. Usando o aspecto de amor da segunda tríade, 46, ele atrai os construtores menores, e usando o aspecto de sabedoria, 47, 2, ele constrói as formas. Ele aprende a trabalhar a partir do centro do coração e, portanto, a manipular aquela energia que flui do coração do Sol, o Sol no mundo 46. Quando ele se torna um Self 42, ele pode dispensar um pouco força que emana do Sol espiritual, o Sol no mundo 43. Portanto, o centro do coração é o instrumento pelo qual o mago branco transmite força ao seu trabalho de construção, e o triângulo que ele usa neste trabalho é 1. O centro da cabeça, que corresponde ao coração. 2. O centro do coração. 3. O centro da garganta. Os magos negros trabalham inteiramente com as forças da primeira tríade, e é isso que lhes dá tanto poder aparente, pois a segunda tríade está apenas em processo de atingir sua consumação vibratória, enquanto a primeira tríade está no auge de sua atividade, sendo produto dos processos evolutivos do sistema solar principal precedente. O mago negro trabalha quase inteiramente a partir do centro da garganta e manipula principalmente as forças do Sol físico. Esta é a razão pela qual ele atinge muitos de seus objetivos através do método de estimulação prânica ou de desvitalização prânica e porque, também, a maioria de seus efeitos são alcançados no mundo físico. Ele trabalha, portanto, através do centro da cabeça correspondente ao centro da garganta, além do centro da garganta e do centro basal. O mago branco sempre coopera com os outros e está sob a direção de certos chefes de grupo. Por exemplo, os membros da hierarquia planetária trabalham sob seus 3 grandes chefes e se conformam com os planos estabelecidos, subordinando seus propósitos e ideias individuais ao grande plano geral. O mago negro costuma trabalhar de forma intensamente individualista, executando seus esquemas sozinho ou com a ajuda de subordinados. Ele geralmente não reconhece nenhum superior, mas mesmo assim é frequentemente vítima de entidades malignas em níveis superiores, que o usam como ele usa seus cooperadores inferiores. Isso significa que ele trabalha, na medida em que o propósito maior está envolvido, cega e inconscientemente. O mago branco, como se sabe, trabalha no lado da evolução e em conexão com a ascensão das mônadas aos mundos superiores. O mago negro se ocupa das forças da involução e da descida das mônadas aos mundos inferiores. Os magos negros formam uma grande força de equilíbrio na evolução, e embora estejam ocupados com o aspecto matéria da manifestação e os magos brancos estejam preocupados com o aspecto consciência, os magos negros e seu trabalho, sob a lei da evolução, estão contidos no plano geral do governo sistêmico solar, embora não nos planos dos governos planetários individuais. O mago branco trabalha através dos centros de força no primeiro e no quarto tipo molecular 49.1 e 49.4, por exemplo, de cada mundo. Ele utiliza nesta conexão os 4 mais altos centros, o coração, a garganta, o frontal e o coronário. O mago negro trabalha através das 3 unidades da primeira tríade e com os assuntos e envoltórios pertinentes. Ele usa a energia dos 4 centros inferiores, sintetizando por um ato da vontade as energias do centro sacro, esplênico e do plexo solar e direcionando essa força combinada para o centro basal, após o que a energia quádrupla assim obtida é transmitida para o centro da garganta. O mago branco usa a força Kundalini, a energia do centro basal, conforme é transmitida através do canal central do envoltório etérico. O mago negro usa os 2 canais laterais menores, dividindo a energia quádrupla em 2 unidades, que se montam via Ida e Pingala, deixando Sushumna sem uso. Portanto, será evidente que o mago branco trabalha com unidade e o negro com dualidade. É evidente, portanto,
Por que o Mago Negro tem tanto poder nos mundos da dualidade, 48 e 49? O mundo da unidade para a humanidade é o mundo mental, e os mundos da diversidade são o emocional e o físico. Portanto, o Mago Negro tem mais poder aparente do que o Mago Branco nos dois mundos inferiores. O Mago Branco trabalha sob a hierarquia ou sob o rei do planeta, realizando seus propósitos planetários. O Mago Negro trabalha sob certas entidades separadas, desconhecidas para ele, que estão conectadas com as forças da própria matéria. Muito mais poderia ser dado a esse respeito, mas o que é transmitido aqui é suficiente para nosso propósito. 17.3 A fonte da magia negra. Ao tocar neste ponto, estamos entrando no domínio do inexplicável. Certas declarações podem, no entanto, ser feitas aqui que podem lançar um pouco de luz sobre este assunto obscuro. Primeiro, deve ser lembrado que todo o assunto do mal planetário e o mal cósmico devem ser cuidadosamente distinguidos. Está escondido nos ciclos de vida individuais e na história de nosso governante planetário. Portanto, até que um homem tenha feito certas iniciações e assim alcançado uma medida de consciência planetária, é inútil para ele especular sobre esse registro. HPB mencionou, na doutrina secreta, sobre o assunto dos deuses imperfeitos, e nestas palavras está a chave para o mal planetário. Segundo, pode-se dizer brevemente que, no que diz respeito à nossa humanidade, os termos mal planetário e mal cósmico podem ser interpretados assim. O mal planetário surge de certas relações existentes entre nosso governante planetário e outro governante planetário. Quando esta condição de oposição polar for ajustada, então o mal planetário cessará. O ajuste será realizado através da mediação, compreendida esotericamente, de um terceiro regente planetário. Esses três eventualmente formarão um triângulo equilátero, e então o mal planetário cessará. A livre circulação de energias ocorrerá, o obscurecimento planetário se tornará possível, e os deuses imperfeitos terão alcançado uma relativa perfeição. Assim será colhida a má semeadura planetária remanescente do ciclo atual. O mal cósmico do ponto de vista do nosso planeta consiste na relação entre um Arishis cósmico, um ser que é a vida informante de uma das 7 estrelas da Ursa Maior e que é o protótipo do nosso governante planetário e um dos seres que informam as Pleiades, as 7 irmãs. Nos antigos esotéricos indianos, as Pleiades são chamadas de 7 esposas dos Rishis, as 7 forças duais. Resultantes dessas relações convergem e coagem com os 7 regentes planetários que são os reflexos dos 7 Rishis. As forças trinas são produzidas tendo Rishis como o positivo, o regente das Pleiades como o negativo e o regente planetário como a força neutralizadora. Mal cósmico como se faz sentir em qualquer globo, 49 em particular. Novamente, quando a força trina cósmica, o regente de uma das estrelas da Ursa Maior, o regente de uma das Pleiades e o regente planetário conectado a eles, estiver devidamente equilibrado, e a força circular livremente pelos 3 centros, então o mal cósmico será negado, e uma perfeição relativa alcançada. Isso marcará a obtenção da primeira perfeição e a consumação do ciclo maior. O mal cíclico, ou mal do terceiro tipo, consiste em uma relação imperfeita entre os globos em qualquer globo 49 particular. 2 deles estão sempre em oposição mútua até serem equilibrados pela força emanada de um terceiro globo. O homem só compreenderá isso se estudar os pares de opostos em seus próprios ciclos de encarnação e o trabalho equilibrante do Algoides. O mal do 4º tipo que surge do anterior encontra sua principal expressão nas tristezas e problemas do reino humano e encontrará sua solução de 2 maneiras. 1. Pelo equilíbrio das forças representadas pelo 5º, 4º e 3º reinos, e 2. Pela negação do poder de atração dos 3 reinos naturais inferiores, o mineral, o vegetal e o animal, que assim formam uma unidade, pelo 5º reino natural, utilizando o reino humano. Em todos esses casos, formam-se triângulos de força, forças trinas, que, quando equilibrados, produzem o resultado desejado. Disse que a magia negra apareceu em nosso planeta durante a época da 4ª raça raiz. Isso significa magia negra estritamente em conexão com o reino humano e seu uso proposital por homens mal desenvolvidos.
As forças do mal do tipo planetário e cósmico estiveram presentes desde que a manifestação se instalou, estando latentes na semeadura do coletivo planetário. Os seres humanos começaram a trabalhar propositalmente com essas forças e a usá-las para fins egoístas especificados na época da quarta raça raiz no atual período global, do quarto éon. Os magos negros trabalham sob certos grandes seres cósmicos, em número de 6, alugado na Bíblia como o número da besta, 666. Apocalipse capítulo 13, verso 18. Esses seres entraram no sistema solar naquela corrente de força que emana do mundo mental cósmico que produziu os 3 mundos do homem, 47-49. Deve-se ter em mente a este respeito que os 3 mundos inferiores do nosso sistema solar não são considerados como incorporando um princípio cósmico, pois eles formam um envoltório físico cósmico bruto do regente solar, correspondente ao organismo do homem, e o organismo não é considerado um princípio. A palavra sem princípios tem um significado esotérico. Esses seres são a soma total dos 3 tipos moleculares inferiores do mundo físico cósmico ou dos 3 mundos sistêmicos solares inferiores. É sob sua influência que os magos negros são levados à atividade. Os magos negros muitas vezes trabalham inconscientemente, mas sobem ao poder à medida que trabalham conscientemente. Nos estágios iniciais do desenvolvimento humano, todos os homens são magos negros inconscientes, mas não são condenados por isso. À medida que seu desenvolvimento avança, eles ficam sob a força da segunda tríade, e a maioria responde a ela, escapando das malhas dos magos negros e caindo sob a força de um tipo diferente. Os poucos que não o fazem nesta era são os fracassados que têm que continuar a luta em uma data posterior. Uma pequena porcentagem se recusa deliberadamente a passar adiante, e eles se tornam os verdadeiros magos negros. Para eles o fim é sempre o mesmo. Primeiro eles cortam sua conexão com o envoltório causal. Então eles devem viver um ciclo de existência, gasto no mal ilimitado, e dependente da vitalidade que permanece no envoltório da tríade rompida, não o envoltório causal maior que Algoeides retomou. Essas mônadas devem então esperar por muitas eras até a formação de outro sistema solar, onde podem adquirir um novo envoltório causal. Estas são as almas perdidas como os mencionadas na doutrina secreta. No caso da outra categoria, os fracassos, Algoeides se separou da mônada humana na primeira tríade. Então o retrocesso é por um período menor, para que possa haver uma reunificação durante a existência deste sistema solar, mas ainda tendo oportunidade dentro do sistema. Se os alunos estenderem o mesmo conceito a um sistema solar anterior e mais maduro, terão alguma compreensão do problema da origem do mal no sistema solar atual. 17.4 Condições para a magia branca. O estudo das condições necessárias para realizar o trabalho de magia é de valor eminentemente prático. A menos que os estudantes de magia entrem nessa busca fortalecidos por motivos puros, envoltórios limpos e alta aspiração, eles estão fadados ao desapontamento e até ao desastre. Todos aqueles que procuram trabalhar conscientemente com as forças da manifestação e que se esforçam para controlar as energias da existência, precisam da forte proteção que a pureza proporciona. Este é um ponto que não pode ser muito enfatizado e insistido, e daí as constantes injunções ao autocontrole, compreensão da natureza do homem e devoção à causa da humanidade. O trabalho mágico é perigoso por 3 motivos. 1. Se os envoltórios de um homem não são suficientemente purificados e sua vibração atômica não é suficientemente alta. A proporção de matéria atômica do envoltório não é suficientemente grande. Ele corre o risco de superestimulação quando colocado em contato com as forças da natureza, e isso inevitavelmente acarreta a destruição e desintegração de um ou outro de seus envoltórios. Às vezes pode acarretar a destruição de 2 ou mais, e quando for o caso, implica um retrocesso definitivo no desenvolvimento da consciência do indivíduo, pois exige, nesses casos, um intervalo muito maior entre as encarnações, devido à dificuldade de montar os materiais necessários para os novos envoltórios. 2. A menos que um homem seja fortalecido em seu esforço por motivos corretos, ele está sujeito a ser desencaminhado pela aquisição de poder. O conhecimento das leis da magia coloca nas mãos do aluno poderes que o capacitam a criar, adquirir e controlar.
Tais poderes estão repletos de perigo para os despreparados e despreparados, pois o estudante pode, neste caso, dirigi-los para fins egoístas, usá-los para seu próprio progresso material temporal e adquirir assim aquilo que alimentará os desejos da natureza inferior. Ele dá, portanto, o primeiro passo para o caminho da esquerda, e cada vida pode vê-lo progredir para ele com maior prontidão, até que, quase inconscientemente, ele se encontre nas fileiras dos magos negros. O estudante pode compensar tal estado de coisas somente através do cultivo do altruísmo, do amor sincero pelo homem e da negação constante de todos os desejos inferiores. 3. O terceiro perigo que ameaça o estudante de magia incauto reside no fato de que, quando ele manipula essas forças e energias, ele está lidando com o que é semelhante à sua própria natureza inferior. Ele, portanto, segue a linha de menor resistência. Ele fortalece essas energias, aumentando assim sua resposta às partes inferiores de sua natureza. Isso ele faz às custas de sua natureza superior, retardando seu desenvolvimento e retardando seu progresso. Aliás, ele também atrai a atenção dos mestres do caminho da mão esquerda. Eles estão sempre à procura de candidatos adequados para serem explorados involuntariamente no início. Ficará evidente, portanto, que o estudante precisa das seguintes qualidades antes de empreender a árdua tarefa de se tornar um mestre consciente da magia: pureza do organismo, liberdade etérica, estabilidade emocional e equilíbrio mental. A pureza do organismo requer muitas vidas de esforço extenuante. Através da abstinência, continência correta, vida limpa, dieta vegetariana e autocontrole rígido, o homem gradualmente eleva a vibração de seus átomos físicos, constrói um corpo orgânico de resistência, força e refinamento cada vez maiores. Liberdade etérica é um termo que não abrange toda a ideia pretendida, mas é suficiente para suprir um termo melhor. O estudante de magia que pode realizar com segurança o trabalho de magia terá construído um envoltório etérico de tal natureza que a vitalidade pode circular sem impedimentos. Ele também terá formado um filme atômico tão tênue que não forma barreira à consciência. Estabilidade emocional. O estudante de magia visa, acima de tudo, purificar seus desejos e assim transmutar suas emoções para que a pureza física e a capacidade de resposta mental e o poder transmutativo possam igualmente estar disponíveis. Todo futuro mago tem que aprender o fato de que, neste sistema solar, durante o ciclo em que as mônadas passam pelo reino humano, o envoltório emocional é o ponto central do esforço, tendo um efeito reflexo tanto no envoltório etérico quanto no mental. O mago em devir, portanto, visa transmutar, como muitas vezes foi dito, o desejo inferior em aspiração, a mudar as cores inferiores mais cruas que distinguem o envoltório emocional do homem médio para os tons mais claros e puros do homem avançado, e transformar seus vibração caótica normal para a resposta rítmica constante ao que é mais alto e o centro da paz. Essas coisas ele efetua por constante vigilância, controle incessante e meditação constante. Por equilíbrio mental entende-se que o intelecto, 47.4.7, se torna um instrumento firme e afiado da mônada, e o ponto a partir do qual se eleva a níveis mais elevados de compreensão e expansão da consciência. Nenhum aspirante a estudante de magia deve prosseguir em suas investigações e experimentos até que tenha atendido a essas injunções, e até que todo o seu pensamento seja direcionado para realizá-las em sua vida cotidiana. Quando ele tiver trabalhado assim, incessante e incansavelmente, e sua vida física e seu serviço testemunharem a transmutação interna, então ele poderá proceder em paralelo a esta vida com estudos e trabalhos mágicos. Somente o anjo solar, o self causal em contato com algoides, pode fazer o trabalho do mago branco, e ele o efetua através do controle dos devas lunares e sua completa subjugação. Por devas lunares ou anjos lunares entende-se o deva e matéria elementar dos envoltórios da encarnação, matéria deva, sendo a matéria dos centros e matéria elementar sendo a outra matéria dos envoltórios. Ele se opõe a ele, até que, através da meditação, aspiração e controle, ele os dobre à sua vontade e eles se tornem seus servos. Esse pensamento nos leva à distinção vital e real entre o mago branco e o mago negro. O mago branco coopera com algoides para alcançar seus objetivos.
O mago negro trabalha sem a ajuda do algoides, usa em vez disso a força inerente dos senhores lunares, envoltórios de encarnação, 47, 4 a 49, 7. 17.5 15 regras para magia. Estas regras, claro, se referem ao trabalho em magia branca e são dadas do ponto de vista do algoides e do segundo self. As regras têm o caráter de aforismos esotéricos e estão divididas em 3 grupos: 6 regras para o trabalho no mundo mental, 1 a 6. 5 regras para o trabalho no mundo emocional, 7 a 11, e 4 regras para o trabalho no mundo físico, 12 a 15. O trabalho no mundo mental diz respeito à manipulação do mago da energia de seu envoltório causal e sua habilidade de levar os construtores a cooperarem com seus propósitos. Então o trabalho é realizado no mundo emocional, onde a criação do mago é vitalizada e os opostos são equilibrados, de modo que a manifestação física se torna possível. Finalmente, segue-se o trabalho no mundo físico, com a transmissão de força através dos centros do envoltório etérico, do cérebro e do mundo físico. Regra 1. O anjo solar se recolhe, não espalha sua força, mas na meditação se comunica profundamente com seu reflexo. O mago branco é sempre aquele que, através do alinhamento consciente com seu envoltório causal, está ciente dos planos e propósitos do algoides e, portanto, capaz de receber a impressão transmitida pelo algoides. A magia branca sempre funciona de cima para baixo e é o resultado das energias do segundo self. Segundo eu significa que o próprio homem é um self causal cooperando com seu self essencial vicário, 46, algoides, ou, antes do estágio causal, que algoides é seu self causal e essencial vicário e o homem como um self mental é receptivo às inspirações do algoides. A magia branca nunca é o resultado de energias que emanam de um ou outro dos envoltórios da encarnação, mental, emocional, físico. O fluxo descendente da energia de impressão do algoides é o resultado de seu recolhimento interno, sua captação de suas forças antes de enviá-las concentradamente para seu reflexo ou sombra, a mônada humana. O algoides está em profunda meditação durante todo o ciclo da encarnação física do homem. Esta meditação diz respeito ao propósito e ao plano. Esta meditação é de natureza cíclica, de modo que algoides envia à mônada humana correntes rítmicas de energia que o homem reconhece como seus impulsos superiores, seus sonhos e aspirações. Portanto, os trabalhadores da magia branca são sempre homens avançados, pois o homem raramente é responsivo aos impulsos de seu algoides até que muitas encarnações tenham passado. O algoide se comunica com a mônada humana por meio do sutratma, que passa pelos envoltórios até o cérebro físico. Regra 2. Quando a sombra respondeu, em profunda meditação o trabalho prossegue. A luz inferior é lançada para cima, a luz maior ilumina os 3 e o trabalho dos 4 prossegue. Aqui o trabalho dos 2, a mônada humana e algoides, é mostrado como ligado e coordenado. A principal função da meditação é levar o homem, a mônada humana, a tal condição de receptividade e resposta vibratória que o algoides possa usá-lo e produzir resultados específicos. Isso envolve um fluxo descendente de força do envoltório causal maior e uma vibração recíproca, emanando do envoltório da tríade e dos envoltórios inferiores. Quando essas duas vibrações estão sintonizadas e a interação é rítmica, então as duas meditações prosseguem em coordenação. E o trabalho de magia e de criação pode prosseguir sem impedimentos. O cérebro é a correspondência física com os centros de força que o homem forma na matéria mental durante seu trabalho mágico. O homem tem que configurar a vibração conscientemente ao meditar. Ao fazê-lo, o homem pode ser um criador consciente, e o trabalho procede, portanto, de maneira tríplice. A força circula livremente por 3 centros. O primeiro centro é aquele círculo de pétalas no centro do envoltório causal, o ilótus, que o algoides escolhe usar ou está em condições de usar. A escolha do círculo é condicionada pelo objetivo do algoides e pelo grau de desenvolvimento que o envoltório causal atingiu. O segundo centro é aquele centro no cérebro físico que está ativo na meditação. Isto é condicionada também pelo propósito pretendido da meditação e pelo ponto de evolução do homem. O terceiro centro é aquele centro de força que o homem constrói no mundo mental ao criar a forma pensamento necessária.
e põe em atividade aqueles construtores que podem responder à vibração emitida. Isso também é condicionado pela força de sua meditação e pela força de sua vibração iniciada. Assim, a primeira coisa que o Algoides faz é formar um triângulo, uma força trina, consistindo em si mesmo, o homem no mundo físico, e o minúsculo ponto de força que é o resultado de seu esforço conjunto. Será de valor ponderar sobre este procedimento e estudar a correspondência entre ele e o trabalho do regente solar quando ele criou o sistema solar. Os aspectos mais elevados, 43, e os mais baixos, 49, foram unidos, e o resultado desse encontro foi o nascimento da grande forma-pensamento solar, 44, 48. Nos três mundos, 47, 49, o homem procede em linhas análogas. Os três que são iluminados pela luz do Uno são as três unidades da primeira tríade, 47, 4, 48, 1 e 49, 1. E os envoltórios correspondentes, o mental, o emocional e o etérico. Eles, com a mônada no envoltório causal, fazem os quatro referidos. As regras 1 e 2 formam a base esotérica de toda meditação. Regra 3. A energia circula. O ponto de luz, produto do trabalho dos quatro, cresce e cresce. As miríades se reúnem em torno de seu calor incandescente até que sua luz recue. Seu fogo escurece. Então o segundo som sairá. O mago branco agora, através da meditação e do propósito consciente, formou um ponto focal de energia no mundo mental. Ele aumenta a vibração através da meditação extenuante. Ele começa então a visualizar em detalhes a forma que está procurando construir. Ele a retrata com todas as suas partes componentes e vê com seu olho mental o produto consumado da meditação causal à medida que conseguiu receber essa meditação. Isso produz o que aqui é chamado de nota secundária, sendo a primeira nota que emanou do Algoides, despertou o homem e provocou sua resposta. A vibração torna-se mais forte, e a nota soada pelo homem no mundo físico, o mundo etérico físico, ascende e é ouvido no mundo mental. Para trazer esses resultados, o homem deve 1. Calar seus envoltórios para que não haja impedimento à recepção do propósito do Algoides. 2. Ouvir a voz do silêncio. 3. Responder conscientemente a essa voz e ponderar nos planos comunicados. 4. Soar a palavra sagrada 1, tomando a nota do Algoides como ele a percebe, e enviando-a para aumentar o som causal. 5. Colocar em movimento a matéria mental no mundo mental. 6. Sincronicamente com este som visualizar a forma de pensamento. Proposta que é para incorporar o propósito do Algoides e imagine-lo em detalhes. Assinale-se que não estamos tratando aqui daquelas meditações que têm por finalidade a ativação da consciência em sentido geral, mas estamos tratando aqui daquelas meditações conscientes, baseadas no conhecimento e na longa experiência, que produzem resultados mágicos no mundo físico. Quando esse processo está ocorrendo sob regra e ordem, o ponto focal de energia no mundo mental ganha força. Sua luz se faz sentir, torna-se objetivo para a visão mental e atrai a atenção dos construtores menores por meio de sua radiação, sua vibração ativa, seu som ou nota e sua luz. Os trabalhadores elementais que podem responder à energia mental são reunidos e varridos para o raio da força. A forma pretendida começa a aparecer e vida minúscula após vida minúscula toma seu lugar em sua construção. O resultado dessa concreção na forma é que a luz interior se torna velada e obscurecida, assim como a luz do Algoides é obscurecida e oculta em sua forma pensamento. O homem, o envoltório causal. Regra 4. Som, luz, vibração e a forma se misturam e se fundem, e assim o trabalho é um. Ela procede sob a lei, e nada pode impedir agora que a obra avance. O homem respira fundo. Ele concentra suas forças e afasta a forma-pensamento dele. A força utilizada pelo Algoides em sua obra foi a vontade dinâmica, e a pétala do centro causal que empregou foi uma das pétalas da vontade. A terceira fileira de pétalas contadas para dentro. O homem tem, até agora, sido conduzido pela vontade do Algoides. Se o homem é um self causal, ele também foi movido por sua própria vontade causal em união com a vontade do Algoides. Ele misturou essa vontade do Algoides com muita energia de atração emocional, desejo ou amor, reunindo assim para si no mundo mental o material necessário para sua forma pensamento.
Ele foi tão bem sucedido que no mundo mental deve ser vista uma forma na matéria mental que é coerente, viva, vibrante e de uma natureza desejada. A sua atividade interna é tal que assegura sua persistência pelo tempo necessário para assegurar a consecução do objetivo do algoides. Ele está pronto para ser enviado em sua missão, para reunir a matéria mais grosseira no mundo emocional e alcançar maior consolidação. O homem realiza isso por um ato de vontade, e ele dá à forma viva o poder de se soltar. É exatamente neste ponto, felizmente para a humanidade, que a maioria dos investigadores mágicos falha em seu trabalho. Eles constroem uma forma na matéria mental, mas não sabem como enviá-la, para que inevitavelmente cumpra sua missão. Assim, muitas formas pensamento morrem no mundo mental devido à incapacidade do homem de exercer construtivamente a faculdade da vontade e sua falha em compreender as leis da construção da forma pensamento. Outro fator é sua falta de conhecimento da fórmula que libera os elementais de seus arredores e os força a se unirem na periferia da forma pensamento pelo tempo que o pensador desejar. As formas de pensamento também morrem devido à incapacidade do homem de manter uma meditação por tempo suficiente e de formular suas ideias com clareza suficiente para realizar a fiscalização final. Os homens são, ainda, impuros e egoístas demais para serem confiáveis com esse conhecimento. Eles construiriam formas de pensamento para enviá-los em missões egoístas e para fins destrutivos, e até que sejam mais espirituais, vieram mais definitivamente sob a influência de algoides e da segunda tríade, e ganharam controle sobre sua natureza inferior, a primeira tríade. As palavras mágicas que galvanizam em atividade separada a forma na matéria mental não estarão disponíveis para seu uso. Como é então que os homens atingem seus objetivos através da concentração e visualização e conseguem enviar formas pensamento que atingem seu objetivo? Eles fazem isso de duas maneiras. Primeiro, eles podem fazer isso por uma lembrança inconsciente de métodos e fórmulas conhecidos e usados nos dias da Atlântida, quando as fórmulas mágicas eram propriedade pública, e os homens produziam resultados através da pronúncia de certos sons. Eles não atingiram seus objetivos por meio da habilidade mental, mas principalmente por meio de uma capacidade semelhante à de um papagaio de repetir mantras. Estas estão, às vezes, escondidas no subconsciente e são usadas inconscientemente pelo homem que está sentindo forte o suficiente. Segundo, o homem comum pode fazer isso por meio de seus pensamentos e ideias, de acordo com os planos e propósitos daqueles que sabem, quer esses conhecedores sigam o caminho da magia branca ou da magia negra. Então, esses magos reais utilizam a forma de pensamento do homem com sua força inerente e, além disso, a vitalizam com sua própria força, de modo que ela seja ativada e tenha uma identidade separada temporária, enviando-a para cumprir seu propósito. Isso explica muitos dos resultados aparentemente fenomenais alcançados por pensadores egoístas ou incompetentes. Um exemplo de como a força é obtida através da similaridade mútua e do efeito reforçador da afinidade. As palavras mágicas são comunicadas sob o selo de segredo somente aos homens que trabalham sob a orientação da hierarquia planetária, portanto, aos iniciados e aos discípulos comprometidos, devido ao grande perigo envolvido. Ocasionalmente, também, eles são verificados por homens e mulheres que trouxeram uma condição de alinhamento com seus algoides e, portanto, estão em contato com o centro de todo conhecimento dentro de si mesmos. Quando assim é, o conhecimento está seguro, pois algoide sempre trabalha do lado da lei e da justiça, e as palavras que são emanadas pelo algoide são perdidas em seu som e não serão lembradas pelo cérebro físico quando não estiver sob a influência do algoides. As 6 regras para o trabalho no mundo mental são necessariamente breves, devido ao fato de que o mundo mental ainda é uma terra desconhecida para a maioria no que diz respeito ao controle consciente. Das 2 regras restantes, a regra 5 diz respeito ao discípulo engajado em magia branca e regra 6, a forma pensamento que ele está construindo. Regra 5. 3 coisas envolvem o anjo solar antes que o envoltório criado desça: a condição das águas, a segurança daquele que assim cria e a contemplação constante. Assim são o coração, a garganta e o olho, aliados para o triplo serviço. O ponto focal de energia que o homem, o mago, agora criou no mundo mental,
Atingiu uma atividade vibratória que garante que a resposta será evocada a partir da matéria necessária para fornecer o próximo envoltório, o envoltório emocional mais denso. Essa vibração resultará em uma agregação de um tipo diferente de matéria viva ao redor do núcleo central. A forma é feita para descer na matéria mais grosseira, para ser enviada em sua missão, e um momento crítico está próximo para o mago. Uma das coisas que o mago tem que ver é que esta forma que ele construiu, e que ele mantém ligada a ele por um fino fio de matéria vitalizada, uma correspondência em escala diminuta do fio Sutratma pelo qual a terceira e a segunda tríades estão ligados à primeira tríade. Não morrerá por falta de vitalização nem retornará a ele com sua missão não cumprida. Quando esta última catástrofe é o caso, a forma pensamento se torna uma ameaça para o mago, e ele se torna a presa daquilo que ele criou. Os devas que formam o corpo da ideia que falhou em seu propósito drenam sua força vital. Ele, portanto, cuida para que o motivo ou desejo que está por trás da ideia, agora revestido com seu primeiro envoltório, mantenha sua pureza primitiva. Que nenhum traço de intenção egoísta, nenhuma perversão do propósito inicial do Algoides foi permitido trazer uma vibração indigna. É isso que se entende por atender à condição das águas. A água é um símbolo da matéria em geral e da questão emocional em particular. A questão do mundo emocional, que agora está sendo considerada, é de primordial importância em toda construção de formas. O propósito da forma-pensamento será realizado de acordo com a matéria usada e a natureza dos construtores que respondem à nota enviada pela forma mental. Este é o estágio mais importante de muitas maneiras, pois o envoltório emocional de qualquer forma condiciona a natureza do envoltório físico no qual a forma será vestida e a transmissão de força do próximo mundo mais elevado, o mental. Desde que o homem no mundo físico possa manter o propósito firme e se recusar a permitir sua distorção pelas influências e vibrações que emanam do primeiro self, então os devas emocionais e os elementais emocionais podem continuar seu trabalho. É importante entender que qualquer forma pensamento necessariamente encontra seu caminho para correntes maiores de força ou energia, emanadas de pensadores avançados de todos os graus, do governante planetário para baixo e de acordo com sua natureza e motivo, para que o trabalho de evolução seja assistido ou retardado. É nessa conexão que os Nirmanakayas trabalham, manipulando correntes de energia de pensamento, vitalizando as formas criadas pelos homens e, assim, realizando o trabalho de construção ou destruição. Eles têm que usar o que existe, daí a necessidade de um pensamento claro. Depois de purificar as águas ou resguardar seus desejos, o homem passa então, através do uso de certas palavras que lhe são transmitidas pelo Algoides, para se proteger dos elementais com os quais se propõe a trabalhar. No mundo mental, a natureza e a vibração do Algoides provaram proteção suficiente, mas agora ele se propõe a trabalhar com os elementais mais perigosos dos três mundos do homem, 47-49. Blavatsky disse que os espíritos da natureza do ar são os mais perversos e perigosos. Embora ela tenha usado o termo elemental, ela se referiu ao mundo físico e aos espíritos da natureza, que pertencem à evolução, e não aos elementais, que pertencem à involução. Essas fórmulas protetoras são emitidas pelo homem, em conjunto com o Algoides, no momento em que a forma-pensamento está pronta para receber seu envoltório emocional. O mantra lida com as forças que impulsionam a atividade nos elementais emocionais e inicia um fluxo de energia protetora de uma das pétalas do centro causal. Essa energia protetora atravessa o centro da garganta do homem e cria uma corrente que circula ao seu redor, repelindo automaticamente os devas e elementais que possam, através de seu trabalho cego e não inteligente, ameaçar sua paz. Essas duas questões atendidas, o desejo ajustado e o indivíduo resguardado, tanto o Algoides quanto o trabalhador da magia mantêm uma atitude de contemplação, o estado mais profundo após a meditação. Na contemplação, o olho interior, mental, está fixo no objeto da atenção. Isso produz, inconscientemente na maioria dos casos, um fluxo constante de energia que se concentra no objeto, produzindo vitalização e atividade. É a base do trabalho de transmutação, por exemplo, quando a matéria mais fina dos envoltórios da encarnação é transmutada para que possa ser absorvida pelo envoltório causal. O Algoides contempla os envoltórios do homem.
Quando o homem atingiu aquele ponto na evolução em que pode meditar e contemplar, o trabalho é acelerado mais rapidamente e a transmutação prossegue com rapidez, particularmente no mundo físico. No trabalho de construção da forma pensamento, o homem em contemplação persegue o trabalho de energizar e vitalizar. O olho é o grande instrumento de direção. Quando o terceiro olho é usado, como é o caso da contemplação, ele é o sintetizador e diretor da tríplice energia, daí o poderoso trabalho realizado por aqueles em quem o terceiro olho está funcionando. O terceiro olho começa a funcionar apenas quando o terceiro círculo de pétalas no centro do envoltório causal começa lentamente a se desdobrar. A atenção direcionada usando a visão no mundo físico oferece uma analogia interessante com o uso do terceiro olho no mundo mental. Disse que o terceiro olho é azul celeste. Compare isso com o antigo termo chinês, o olho celestial, para o terceiro olho. Regra 6. Os devas dos 4 inferiores sentem a força quando o olho se abre, eles são expulsos e perdem seu mestre. A energia causal, transmitida através do cérebro físico, dirige-se agora ao trabalho de enviar a forma, para que possa revestir-se de matéria emocional. O olho da mônada se abre e uma vitalidade repulsiva jorra. Não é necessário dizer mais aqui, pois até que o olho esteja funcionando, não é possível aos homens compreender a natureza da energia que eles então exercerão ou dirigirão. Algumas observações sobre o olho do mago. Uma das regras fundamentais para todos os processos mágicos é que nenhum homem é um mago branco até que o terceiro olho seja aberto ou em processo de abertura, pois é por meio desse olho que a forma pensamento é energizada, dirigida e controlada e os construtores ou forças menores são arrastados para qualquer atividade em particular. A ciência fisicalista descobrirá que o olho humano, sozinho ou coletivamente, tem uma faculdade de direção de força. E essa descoberta indicará um dos primeiros estágios para a redescoberta do terceiro olho, ou olho de Shiva. Shiva é um dos nomes para o primeiro aspecto do regente solar e o primeiro departamento do governo sistêmico solar, o aspecto e departamento da vontade. A função de Shiva é esclarecida pelo uso de expressões como propósito direcionador, energia consciente, intenção dinâmica. Ao ponderar sobre essas expressões, você terá uma compreensão mais clara das faculdades do terceiro olho. No ser humano, o terceiro olho tem sua posição no centro da testa entre os 2 olhos orgânicos físicos. O terceiro olho não deve ser confundido com a glândula pineal, que é distintamente um centro ou glândula física grosseira. O terceiro olho existe na matéria etérica e é um centro de força do envoltório etérico, enquanto a glândula pineal é formada de matéria física grosseira. A glândula pineal, no entanto, deve estar funcionando mais ou menos antes que o terceiro olho se torne ativo em qualquer grau. Este fato é uma das causas da confusão entre os 2 que ocorreu. Outra causa é que alguns escritores de livros de ocultismo confundiram propositalmente os 2 para proteger o conhecimento. O terceiro olho é formado pela atividade de 3 fatores. O primeiro fator é o impulso direto do algoides. Durante a maior parte da evolução do homem, o algoides faz seu contato com o homem através do centro coronário. Quando o homem está mais evoluído e está se aproximando ou obteve o discipulado, algoides toma uma compreensão mais completa dos envoltórios do homem e desce a um ponto no cérebro que se encontra aproximadamente no nível do centro da testa. Este é o seu contato mais baixo. É interessante notar aqui a correspondência com a evolução dos sentidos. Os 3 sentidos principais e os 3 primeiros a serem demonstrados são audição, tato e visão, nessa ordem. Na maior parte da evolução, a audição, o impulso orientador da vida humana, ou seja, contato com algoides através do centro da coroa. Mais tarde, quando o algoides desce um pouco mais, o centro frontal, que está ativo em conexão com o corpo pituitário, é adicionado, e o homem se torna responsivo a vibrações mais sutis e mais altas. O sentido esotérico correspondente ao sentido físico do tato desperta. Finalmente, o terceiro olho se abre e a glândula pineal simultaneamente começa a funcionar. A princípio, a visão obtida através do terceiro olho é fraca e a glândula responde apenas parcialmente à vibração. Mas gradualmente o olho se abre totalmente, a glândula está totalmente ativa e temos o homem totalmente desperto.
Quando este é o caso, o centro alta maior vibra, e então os 3 centros principais estão funcionando. O segundo fator é a atividade coordenada do centro coronário. Este centro influencia diretamente a glândula pineal, e a interação de força entre os dois produz o terceiro olho. O terceiro olho é o instrumento da sabedoria. Nestes 3 centros de energia temos a correspondência dos 3 aspectos dentro da cabeça do homem. O centro coronário é o aspecto vontade. A glândula pineal é o aspecto consciência e o terceiro olho é o aspecto matéria. O terceiro olho é o diretor de energia ou força e, portanto, instrumento da vontade. Ele responde apenas àquela vontade controlada pelo aspecto da consciência, especialmente a consciência da segunda tríade, e é, portanto, o signo do mago branco. O terceiro fator é a ação reflexa da própria glândula pineal. À medida que esses 3 tipos de energia, ou a vibração desses 3 centros, começam a entrar em contato, estabelece-se uma interação definida. Essa tríplice interação forma com o tempo um vórtice ou centro de força, que encontra seu lugar no centro da testa e, eventualmente, assume a aparência de um olho olhando entre os outros 2. É o olho da visão interior, e aquele que o abriu pode dirigir e controlar a energia da matéria, ver todas as coisas no eterno agora e, portanto, estar em contato mais com as causas do que com os efeitos, ler as memórias do globo e ter consciência objetiva dos mundos superiores. Portanto, seu possuidor pode controlar os construtores de baixo grau. O terceiro olho, quando aperfeiçoado, é de cor azul. Assim como nosso regente solar é azul, seus filhos se assemelham esotericamente a ele. Esta informação sobre a cor deve ser interpretada esotericamente. Deve ser lembrado também que antes das 2 últimas iniciações, a 6ª e a 7ª, o olho desenvolvido do mago branco será colorido de acordo com o departamento de sua terceira tríade, novamente entendida esotericamente. De acordo com o departamento, cor, assim será o tipo de energia manipulada. Todos os magos trabalham com 3 tipos de energia, aquela que é igual ao seu próprio departamento, aquela que é complementar ao seu próprio tipo de força e seu oposto polar. Eles funcionam, portanto, ou ao longo da linha de menor resistência ou por atração e repulsão. É por meio desse olho que tudo vê que o Self 45 pode a qualquer momento se colocar em contato com seus discípulos em qualquer lugar. É também através do olho que ele pode se comunicar com seus semelhantes no planeta, no polo oposto de nosso planeta e no terceiro planeta que, com o nosso, forma uma força trina. É através do olho e através da energia que ele dirige dele que ele pode controlar e dirigir os construtores, e manter qualquer forma de pensamento que ele possa ter criado dentro de sua esfera de influência e no caminho pretendido de serviço. É pelo olho e pelas correntes de energia que ele dirige, e pode ajudar e estimular seus discípulos ou grupos de homens em qualquer lugar e a qualquer hora. A glândula pineal está sujeita a 2 linhas de estimulação. Uma é aquela que emana do próprio algoides através dos centros de força do envoltório etérico. Este fluxo descendente de energia causal e essencial, 46, resultado do despertar dos centros através da meditação e espiritualidade da vida. Espiritualidade significa pelo menos causal, colide com a glândula e no decorrer dos anos aumenta gradualmente sua secreção, aumenta sua forma e inicia um novo ciclo de atividade. A segunda linha de estimulação é aquela que é consequência da disciplina do organismo e sua submissão às leis do desenvolvimento da consciência. À medida que o discípulo vive uma vida regulada, evita carne, nicotina e álcool e pratica a continência, a glândula pineal não se atrofia mais, mas retoma sua atividade anterior. Na meditação, pelo som da palavra, o aluno desperta a resposta no centro coronário, causa vibração recíproca entre ele e a glândula pineal e coordena gradualmente as forças na cabeça. Através da prática do poder da visualização, ele desenvolve o terceiro olho. Ao visualizar, deve-se imaginar as formas a 5 a 10 centímetros do terceiro olho. Regra 7. As forças duais são vistas no mundo onde o poder vital deve ser buscado. Os 2 caminhos estão voltados para o anjo solar, os polos vibram. Uma escolha confronta aquele que medita. A forma pensamento deve agora funcionar no mundo emocional e, para tornar isso possível, deve ser provida de um envoltório emocional.
A energia do desejo entra nele, e o homem que medita tem que carregar a forma com um dos dois tipos de força antes de poder enviá-la para o mundo físico. A manifestação emocional e física adicional da forma pensamento, a construção de seus envoltórios emocionais e etéricos, difere de acordo com a forma como o homem que medita se relaciona com a matéria emocional no mundo emocional. Este ponto é pouco percebido pelo pensador médio, mas o paralelo com sua própria encarnação é exato, assim como a correspondência com o processo cósmico. Se o homem como ser causal ainda tem sede de existência física, o resultado é a encarnação ordinária no mundo físico. Se, por outro lado, ele é um ser causal mais desenvolvido e não é mais atraído pelos mundos inferiores, então a mônada no envoltório causal não se identifica com a matéria. A mônada no envoltório causal então se identifica com o aspecto consciência, expressa as qualidades e habilidades do segundo self. Então a mônada não se identifica mais com a forma individual separada. A mônada pode então encarnar como um sacrifício voluntário para o bem do grupo ou da humanidade. Neste caso, os envoltórios humanos então criados são tanto formas de pensamento quanto qualquer outra ideia plenamente manifestada, e o maior ato de magia consciente deve ser visto. Todas as outras criações mágicas são subsidiárias a isso. O Self 45 forma seu envoltório aperfeiçoado, manipulando a energia negativa e positiva para que sejam trazidas ao ponto de equilíbrio antes que ele tome posse do envoltório. Todo trabalho mágico no mundo emocional deve ser uma atividade equilibrante. O que distingue esse tipo de trabalho em cada um dos três mundos do homem pode ser resumido da seguinte forma. No mundo mental, a força positiva do envoltório causal conduz a matéria necessária para a forma correta. No mundo emocional, a força equilibradora do envoltório causal reúne a matéria e a energia necessárias de todas as direções e as transforma no envoltório emocional necessário. No mundo físico, a força negativa do envoltório causal é tudo o que é necessário para reunir a matéria etérica desejada. A última informação dada significa que a forma agora alcançou uma vitalidade e distinção próprias, de modo que nenhuma ação propulsora emanada do envoltório causal é necessária para continuar o trabalho. A nota e a vibração da própria forma são suficientes. Regra 8. Os Agni Suryas respondem ao som. As águas refluem e refluem. Deixe o mago se proteger de se afogar no ponto onde a terra e a água se encontram. O ponto do meio do caminho, que não é seco nem molhado, deve fornecer o ponto de apoio onde seus pés são colocados. Quando a água, a terra e o ar se encontram, o lugar para a magia ser feita acontece. Observe-se que nesta regra se menciona a água, a terra e o ar, mas não o fogo. A razão para isso é que o mago tem que realizar a estupenda tarefa de gerar o fogo necessário neste triplo local de encontro. Esta é uma das regras mais esotéricas e enigmáticas. Como sempre acontece em toda magia branca, a atividade do algoides é o fator primário, e o trabalho do homem no mundo físico é considerado secundário. Seus envoltórios físicos e o trabalho neles realizado são frequentemente chamados de combustível e seu calor. Isso precisa ser lembrado com cuidado e dará a pista para a necessidade de alinhamento com o envoltório causal e para o problema em que certos magos foram destruídos por seu próprio fogo ou energia. O mago discreto é aquele que cuida da prontidão de seu envoltório inferior para carregar o fogo com o qual trabalha, e isso ele realiza por meio de disciplina e pureza estrita. O mago se protege de afogar-se ou de ficar sob a influência da água ou elementais emocionais. Isso ele faz através do conhecimento de certas fórmulas, e até que esses sons e mantras sejam transmitidos e conhecidos. Não é seguro para o homem no mundo físico tentar a criação mágica. Essas fórmulas são em número de 3 e são descritas a seguir. Primeiro, aquelas fórmulas que misturam as duas notas, acrescentam uma terceira e assim põem em atividade os construtores do mundo emocional, os Agni Suryas, em um ou outro de seus graus. Estas fórmulas baseiam-se no som iniciático do algoides e distinguem-no do som da nota dos construtores e elementais da pequenina forma pensamento já formada. A fórmula é cantada com base nessas 3 notas, variação de tom e nota, embora não de fórmula, produzindo os tipos de formas. Em segundo lugar, aquelas fórmulas que são de natureza puramente protetora e que, por conhecimento do mago das leis do som no mundo emocional,
colocam um vácuo entre o mago e a matéria emocional, bem como entre ele e sua criação. Essa fórmula também se baseia nos sons ligados ao mundo mental causal, pois é colocando em torno de si uma casca protetora de átomos mentais, 47.1, que o mago se protege da aproximação dos construtores emocionais. Terceiro, aquelas fórmulas que, quando soadas, produzem dois resultados: o envio da criação perfeita, para que possa tomar para si um corpo físico, e depois, a dispersão das forças construtoras, agora que seu trabalho está concluído. Este último conjunto de fórmulas é de grande interesse, e se elas não fossem tão poderosas, o mago poderia encontrar-se sobrecarregado com o produto de seu pensamento, e a presa de uma forma vital e de certos devas das águas. Devas emocionais que nunca o deixariam até que tivessem drenado completamente dele toda a vitalidade de seu envoltório emocional, absorvendo-a em sua própria natureza e produzindo sua morte emocional. Seria então visto o curioso fenômeno do envoltório causal unido ao mental, mas separado dos dois envoltórios físicos devido ao afogamento do mago, entendido esotericamente. Não resta nada para o algoides fazer então senão romper o sutratma ou fio da vida e cortar toda conexão com os envoltórios físicos. Esses envoltórios podem então persistir por um curto período de tempo, de acordo com a força de sua vitalidade inerente, mas na maioria dos casos a morte ocorre imediatamente. Vários magos pereceram assim. Regra 9. Segue-se a condensação. O fogo e as águas se encontram, a forma incha e cresce. Deixe o mago definir sua forma no caminho apropriado. Esta regra é resumida muito brevemente na injunção: que o desejo e o intelecto sejam tão puros e tão igualmente distribuídos e a forma criada tão justamente equilibrada que não possa ser atraída para o caminho destrutivo ou da mão esquerda. Regra 10. À medida que as águas banham a forma criada, elas são absorvidas e utilizadas. A forma aumenta em sua força, deixe o mago assim continuar até que o trabalho seja suficiente. Que os construtores externos cessem seus trabalhos então, e que os trabalhadores internos entrem em seu ciclo. Um dos fatos fundamentais que são compreendidos por todos os trabalhadores mágicos é que tanto a vontade quanto o desejo são emanações de força. Eles diferem em qualidade e vibração, mas são essencialmente correntes de energia, vontade formando um vórtice inicial ou centro de atividade, sendo centrífugo, e o desejo sendo centrípeto, e o principal fator na acreção da matéria em uma forma ao redor do vórtice central. Isso pode ser visto demonstrando de forma interessante no caso do centro do envoltório causal, onde o aspecto vontade forma a joia no lótus, ou o centro de energia mais íntimo, e o aspecto desejo ou amor forma o próprio lótus causal ou a forma que esconde o centro. A analogia em toda construção de formas vale para deuses, homens e átomos. Como visto dos mundos cósmicos superiores, o sistema solar é um vasto lótus azul, e o correspondente se mantém bem na escala, de modo que até mesmo os átomos da matéria podem ser considerados. A distinção entre esses vários lótus existe no número e disposição das pétalas. O sistema solar é literalmente um lótus de 12 pétalas, cada pétala, planeta sendo formada por 49 pétalas menores. Cada planeta forma um lótus planetário que difere de todos os outros. Um dos segredos da iniciação é revelado quando o número de pétalas de nosso planeta Terra, nosso oposto polar planetário, nosso planeta complementar ou equilibrante, é confiado ao iniciado. Armado com esse conhecimento, ele pode então elaborar certas fórmulas de magia que o capacitam a criar nos 3 globos. É o mesmo conceito básico que governa a construção de formas de pensamento e que permite a um mago branco produzir fenômenos objetivos no mundo físico. Ele trabalha com os 2 tipos de energia, vontade e desejo. E seu equilíbrio é o que leva ao equilíbrio dos opostos e à subsequente liberação de energia-matéria na formação da estrutura física. O mago tem que conhecer as seguintes fórmulas. As fórmulas para os 2 aspectos da energia logóica, vontade e desejo. A vontade do logo solar e planetário é mental cósmica e seu desejo é emocional cósmico. O trabalho do mago é uma redução disso nos mundos mental e emocional sistêmico solar, uma fórmula, para desejo, ele verifica porque ele dominou a matéria. A outra fórmula, para a vontade, lhe é revelada quando ele alcança a consciência de grupo.
a fórmula para o tipo específico de energia que ele está procurando empregar. Isso terá relação com aquela pétala particular no lótus sistêmico solar da qual a força desejada emana. A fórmula para o tipo particular de energia que lhe é transmitida por um ou outro dos 3 círculos de pétalas em seu próprio centro de envoltório causal, seu lótus causal. A fórmula para a pétala particular em um círculo de pétalas com a qual ele pode escolher trabalhar. Todos estes dizem respeito principalmente ao aspecto da vontade, no que diz respeito à forma de pensamento a ser produzida, pois o mago é a vontade, ou propósito, por trás do fenômeno objetivo que ele está em processo de produção. A fórmula que põe em atividade aqueles Agni Suryas que são energizados por qualquer uma das 3 unidades da segunda tríade. Onde as 2 forças são postas em contato, a forma é produzida ou o terceiro centro de energia se manifesta. 1. A energia do aspecto vontade. 2. A energia do aspecto desejo ou amor. 3. A energia do pensamento e formato consequente. Não há contradição aqui com o ensino do simbolismo esotérico de que pai e mãe, ou espírito, vontade e matéria juntos produzem o filho. A dificuldade que os alunos têm de ultrapassar consiste na verdadeira interpretação dos 3 termos: mãe, matéria, Espírito Santo e água. Mãe, matéria e Espírito Santo referem-se ao físico, e nunca esqueça que o etérico está incluído no físico, mas se o Espírito Santo for contrastado com matéria, ou ao mãe, então o Espírito Santo denomina energia etérica, espírito geralmente denota o aspecto vontade, força ou movimento, e matéria ou mãe, matéria física grosseira. Água é especificamente o símbolo da matéria e energia emocional. Nos primeiros estágios da criação, os 3 envoltórios vibratórios, o organismo, o envoltório etérico e o envoltório emocional funcionam como uma unidade e não devem ser vistos como separados. Na involução, as distinções são feitas, mas na evolução, elas são superadas. No ponto médio de equilíbrio, como em nosso globo, por exemplo, a confusão ocorre na mente do estudante devido ao fato de que as várias fórmulas estão sendo empregadas simultaneamente. As formas pensamento estão em todos os estágios de construção e o caos resultante é terrível. A regra 10 pode ser interpretada como afirmando que no trabalho mágico, a energia emocional torna-se primordial e aumenta o desejo pela forma e pela realização de seu objetivo. Isso ocorre depois que a energia da vontade formou o núcleo central ao ser posta em contato com a força do desejo. O mago, através do desejo ou motivo forte, aumenta a vitalidade da forma até que ela seja tão poderosa e intensa em sua própria vida separada que esteja pronto para partir em sua missão no mundo físico. Os devas construtores que foram impelidos a construir a forma a partir das miríades de elementais disponíveis, completaram seu trabalho e agora param de construir. Esse tipo particular de energia não conduz mais os seres inferiores em nenhuma direção específica, e o ciclo final de trabalho no mundo emocional é iniciado. Isso é resumido na próxima regra. Regra 11. 3 coisas que o trabalhador com a lei deve realizar agora. Primeiro, verifique a fórmula que irá confinar as vidas dentro do muro envolvente. A seguir, pronuncie as palavras que lhes dirão o que fazer e onde levar o que foi feito e, finalmente, proferir a frase mística que o salvará de seu trabalho. A ideia incorporada agora tem forma e formato no mundo emocional, mas tudo ainda está em um estado de fluxo, e os elementais são mantidos no lugar apenas através da atenção fixa do mago, trabalhando através dos construtores maiores. Ele deve, através do conhecimento de certas frases mágicas, tornar o trabalho mais permanente e independente e fixar o lugar dos elementos vitalizadores dentro da forma, e dar-lhes um impulso que resultará em uma concretização mais firme. Tendo feito isso, ele se torna um agente da lei da colheita e envia a forma-pensamento dual, forma mental-emocional, para cumprir sua missão, seja ela qual for. Finalmente, ele tem que tomar medidas para se proteger das forças atrativas de seu próprio envoltório emocional, que podem resultar em manter a forma-pensamento tão próxima do raio de sua própria influência que ela se tornaria inútil. Suas próprias forças atrativas também podem tornar-se tão poderosas que ele atrai a forma tão perto de si que é forçado a absorvê-la com seu próprio envoltório.
Isso pode ser feito inofensivamente pelo homem que sabe como, mas resulta, no entanto, em um desperdício de energia que é proibido pela lei da economia. Com a maioria dos homens, que muitas vezes são magos inconscientes, muitas formas de pensamento são maliciosas ou destrutivas e reagem sobre seus criadores de maneira desastrosa. 4 regras para o mundo físico. No trabalho mágico de criação da forma, levamos a forma-pensamento do mundo mental onde o Algoides iniciou e inspirou o trabalho através do mundo emocional, onde foi feito o trabalho de equilíbrio. Agora aguarda o trabalho no mundo físico, na matéria etérica, para ser mais preciso. É somente no mundo físico que a forma pode se tornar objetiva no que diz respeito à maioria das pessoas. No mundo físico, o trabalhador da magia está em perigo crítico de fracasso se ele não conhecer as formas e mantras pelos quais o novo grupo de construtores, os construtores físicos, pode ser alcançado e a lacuna entre o mundo emocional e a matéria gasosa do mundo físico seja superado. No trabalho de criação, o mago branco vale-se da energia departamental ou raio que governa na época. Quando o 3º, 5º ou 7º raios estão no poder, seja entrando no meridiano cheio ou saindo, o trabalho é muito mais fácil do que quando o 2º, 6º ou 4º são dominantes. Atualmente, o 7º raio, como sabemos, está dominando rapidamente e é uma das forças mais fáceis com as quais o homem tem que trabalhar. Sob o domínio deste raio será possível construir uma nova civilização em vez daquela que está em rápida decadência e erguer o novo templo desejado pelo impulso religioso. Sob sua influência, o trabalho dos numerosos magos inconscientes será muito facilitado. Isso resultará no rápido crescimento dos fenômenos psíquicos inconscientes, na disseminação da ciência mental e na consequente capacidade dos pensadores de adquirir e criar os benefícios físicos que desejam. No entanto, esta magia do tipo inconsciente ou egoísta leva a colher resultados de natureza deplorável, pois somente aqueles que trabalham com a lei e controlam os construtores menores através do conhecimento, amor e vontade, escapam das consequências colhedoras que acarretam aqueles que manipulam a matéria viva com fins egoístas. O mago branco utiliza as forças solares. À medida que o planeta passa ao redor do Sol, diferentes tipos de energia solar são contatados. O conhecimento especializado é requerido do mago branco para utilizar as influências no devido tempo e ter a forma constituída de modo que possa responder na hora necessária à energia diferenciada. O mago manipula as forças de 3 planetas. Essa força, que é o produto de seu próprio planeta, é a mais facilmente disponível. Além disso, ele pode se valer da força que emana do polo oposto de nosso planeta, bem como da força originária desse planeta que forma, com nossa Terra e seu oposto, o triângulo esotérico. Como o mago está trabalhando no mundo físico, ele usa suas próprias forças vitais no trabalho de criação da forma-pensamento. No entanto, isso só é possível e permissível quando ele atingiu o ponto da evolução onde ele, conscientemente, é um canal de força e sabe como desenhá-lo dentro de seu próprio envoltório etérico, transmute-o ou combine-o com as forças de seu próprio envoltório, e então o transmita à forma-pensamento que está em processo de construção. Muito interesse se abrirá diante do pensador que estender essa ideia ao governante planetário e seu trabalho de criação de formas. O homem vitaliza suas formas-pensamento, 47.4.7, com matéria etérica sistêmica solar, 49.2.4. O governante planetário vitaliza suas formas-pensamento cósmicas, 32.35, com matéria etérica cósmica, 43.46. Regra 12. A teia pulsa. Ele se contrai e se expande. Deixe o mago apoderar-se do ponto intermediário e assim libertar aqueles prisioneiros do planeta, cuja nota está correta e justamente sintonizada com o que deve ser feito. Tudo o que acontece no planeta físico denso Terra encontra-se dentro da teia etérica, a película atômica 49.1, que separa o envoltório etérico do planeta de seu envoltório emocional. O trabalhador da magia branca é um esoterista. Seu pensamento procede de cima para baixo. No mundo físico, ele começa seu trabalho mágico nos limites da esfera etérica física. Seu problema é localizar esses seres menores, dentro do filme atômico, que são da ordem certa para serem construídos na forma-pensamento proposta.
Tal trabalho só pode necessariamente ser feito pelo homem que, através da dissolução parcial do filme atômico de seu próprio envoltório etérico, pode alcançar com sua consciência e energia o envoltório etérico planetário. Somente aquele que é livre pode controlar e utilizar aqueles que são prisioneiros. Este é um axioma esotérico do momento real. Muito do fracasso sofrido por aspirantes a magos deve-se ao fato de que eles próprios não são livres. Os prisioneiros do planeta são aquelas miríades de seres devas que formam um envoltório etérico planetário e são varridos pelas inundações de força vital etérica que emanam do Sol físico. Regra 13. O mago deve reconhecer os 4 éteres. Observe em sua obra a tonalidade de violeta que evidenciam, e assim constroem a sombra. Quando assim é, a sombra se reveste, e os 4 tornam-se o 7. O mago deve reconhecer e discriminar entre os 4 éteres diferentes e observar a matiz especial dos tipos moleculares, garantindo assim uma construção equilibrada da sombra, isto é, o envoltório etérico da forma pensamento. Ele reconhece os 4 éteres no sentido esotérico, isto é, ele conhece sua nota e tonalidade e está ciente do tipo particular de energia que eles incorporam. Aqui é importante saber que os 4 éteres sistêmicos solares, 4914, estão em relação vibracional em comunicação com os 4 éteres cósmicos. Os mundos sistêmicos solares 4346 e o dos 4 éteres sistêmicos solares. 4914, os 3 superiores, 4913, formam a trindade fundamental, enquanto 494 foi produzido como a união dos 3. Através de seu conhecimento dos 4 éteres, o mago torna-se cada vez mais capaz de manipulá-los separadamente e em combinação. Ao fazê-lo, ele pode liberar essa energia etérica que conduzirá a forma pensamento à objetividade física, à medida que os diferentes tipos de força se encontram. Uma forma etérica sombria tênue reveste-se do envoltório emocional e mental vibratório, e a ideia recebida do algoides está alcançando a concretização física. Regra 14. O som aumenta. A hora do perigo para a alma corajosa se aproxima. As águas não feriram o Criador branco e nada poderia afogá-lo ou encharcá-lo. O perigo do fogo e chamas ameaça agora, e ainda vagamente a fumaça subindo é vista. Que ele novamente, após o ciclo de paz, invoque o anjo solar. A obra da criação entra agora mais uma vez numa fase perigosa, a última, onde o organismo do mago é ameaçado de destruição. A sombra, o etérico envoltório, da forma pensamento foi formado, e agora está pronto para tomar para si a matéria física grosseira, um envoltório de fogo, ou gasoso para começar. São esses devas do fogo ligados a este trabalho que são particularmente perigosos para o mago, e isso para os 3 seguintes razões. Em primeiro lugar, porque o fogo, as energias dévicas com as quais o mago procura trabalhar, está intimamente ligado ao fogo de seu próprio organismo, e se esses 2 tipos de fogo forem muito próximos um do outro, existe o risco de que o organismo do mago pegue fogo e seja destruído. Em segundo lugar, os devas do fogo do mundo físico, os Agni Shaitans, sendo aliados dos devas do fogo do mundo mental, e por isso têm muito poder, de modo que só podem ser controlados adequadamente pelo próprio algoides. Em terceiro lugar, em nosso planeta os devas dos mundos 47, 49 ainda não são suficientemente dominados pelos devas dos mundos 45 e 46, e são muito facilmente levados ao trabalho de destruição. O algoides deve, portanto, ser novamente invocado. Isso significa que o mago, quando o envoltório etérico da forma pensamento estiver completo e antes da concreção física grosseira, deve cuidar para que seu alinhamento com o algoides seja justo e desimpedido. Ele deve renovar sua meditação e fazer contato direto novamente antes de prosseguir com o trabalho. Caso contrário, os fogos de seu próprio organismo podem ficar fora de controle, de modo que também seu envoltório pode sofrer em consequência. Ele, portanto, combate fogo com fogo e atrai fogo solar, isto é, energias do algoides para sua proteção. Isso não era necessário quando ele trabalhava no mundo emocional. Para o mago, os momentos de maior perigo no trabalho da criação estão em certas conjunturas do mundo emocional, onde ele corre o risco de se afogar no sentido esotérico, e na transição do mundo etérico para o físico denso.
Visível, quando é ameaçado de queimar no sentido esotérico. No primeiro caso, ele não invoca o algoides, mas detém a maré pelo amor e pelos poderes equilibrantes de sua própria natureza. Neste último caso, ele deve chamar aquilo que representa o aspecto da vontade nos mundos do homem, o pensador impulsionador e dinâmico, o algoides. Ele faz isso por meio de um mantra ao qual nenhuma pista pode ser dada, devido aos poderes que confere. Regra 15. Os fogos se aproximam da sombra, mas não a queimam. A bainha de fogo está completa. Deixar o mago cantar as palavras que unem o fogo e a água. O envoltório gasoso é criado e a hora da formação do envoltório líquido está próxima. Os dois devem então se unir. Este é o momento de maior perigo, não para o mago, mas para a própria forma-pensamento. Esta deve ser protegida, pois existe o perigo de que a água apague o fogo e tudo se dissipe em vapor. Este perigo está relacionado com a inimizade, condicionada pela colheita, que existe entre os devas do fogo e os devas da água. Esses grupos só podem ser unidos pelo mediador, o homem, forças trinas. As 15 regras para a magia comunicadas acima podem ser de uso prático na medida em que o aspirante, estudando-as e meditando sobre elas, se prepara para o trabalho mágico que um dia realizará, uma vez que lhe foram confiadas as fórmulas e mantras corretos. Além disso, ao fazer este trabalho preparatório, ele chegará a uma compreensão dos devas e das forças e leis da construção da forma em todos os mundos. O texto acima constitui a seção 17 do livro Inteligência Cósmica e sua manifestação no Sistema Solar, nos planetas e no homem, a paráfrase ilozoica, pitagórica, de Lars Adelskog e comentário sobre um tratado sobre o fogo cósmico de Alicia Bailey e D.K.